A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Emerson e está entrando no ar o Pergunte ao pastor Emerson. Nós temos uma pergunta do nosso irmão Jean, lá da cidade de Palmira, irmãos, onde ele pergunta: pastor, o que é algo mais amargo do que a morte? Irmãos, algo mais amargo do que a morte está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, onde o sábio Salomão diz, irmãos: eu encontrei algo mais amargo do que a morte, um certo tipo de mulher, e o amor que ela oferece é uma armadilha para prendê-lo. Uma armadilha para pegar você. Mas o homem que teme a Deus escapará dela, mas o pecador não. Salomão, irmãos, foi um homem que teve 1000 mulheres. E a Bíblia diz, irmãos, que essas mulheres corromperam o seu coração. Essas mulheres perverteram o seu coração. Ele mesmo, irmãos, ele mesmo diz que o homem que teme a Deus cairia nos laços dessa mulher. É um certo tipo de mulher. E a Bíblia diz que ele se perverteu, ele se corrompeu, suas mulheres perverteram o seu coração, fazendo com que ele fosse a outros deuses. Então, para Salomão, um certo tipo de mulher foi a mais amargo do que a morte. Para alguns, pode ser um câncer mais amargo do que a morte. Para quem está preso, pode ser uma prisão. Para quem está com uma doença no seu corpo, no estômago, isso pode ser mais amargo. Para quem está no UTI. Então, meus irmãos, mas nos dias de hoje, o que é mais amargo do que a morte, irmãos, é você perder a tua salvação. Salomão se corrompeu. Salomão perverteu o coração, como ele mesmo disse: o homem que teme a Deus não cairá nos seus laços. Ele caiu no laço da mulher amarga, que o perverteu o seu coração. Mas nos dias de hoje, meus irmãos, o que é mais amargo do que a morte é você perder a tua salvação. É você morrer sem Jesus, é você ser condenado. É no dia do juízo, no dia da condenação, teu nome não está escrito no livro da vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, meus irmãos, isso é amargoso. É você perder a sua vida, morrer sem Jesus Cristo, morrer sem a salvação, sem o amor de Deus. Isso é amargoso para Salomão, que era mais amargo do que a morte, era um certo tipo de mulher. E ele caiu nesse laço. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, que as mulheres perverteram o seu coração, fazendo com que ele fosse adorar outros deuses. Então, o que é algo mais amargo do que a morte, meus irmãos, é você chegar no dia do juízo e o Senhor te chamar e você ali ser contado com o iníquo, com o inimigo, ser lançado ali no eterno juízo da condenação. Então isso é amargoso. O que é mais amargo do que a morte é isso nos dias de hoje. Salomão disse: eu não encontrei o sentido da vida. Com toda a minha sabedoria, procurei entender as coisas e não encontrei o sentido delas, porque ele não conhecia Jesus. O sentido das coisas estão em Jesus, meus irmãos. Tudo foi feito para ele, todas as coisas são dele. E a Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, como aconteceu com Whitney Houston, Marilyn Monroe, e perder a tua salvação? Mulheres que ganharam o mundo e perderam a sua salvação. Marilyn Monroe, o Espírito Santo enviou um pastor no hotel onde ela estava, que ela ia fazer um show. O pastor bateu no apartamento dela e disse: eu vim aqui para lhe trazer a palavra de Jesus para a tua vida. E ela disse: sai daqui que eu não preciso do teu Jesus. E essa mulher morreu com overdose de remédios. Whitney Houston e demais artistas, irmãos. Isso é amargoso. É morrer sem Jesus. Porque é algo mais amargo do que a morte é você perder a tua salvação. Então, meu irmão, não perca a tua salvação. Não perca a tua salvação. Nos dias de hoje, o que é algo mais amargo é você perder a tua salvação. O inimigo quer tirar a tua vida. O inimigo não quer que você se dedique a Deus. Então veja, irmãos, Salomão caiu na armadilha dessa mulher, que ele mesmo disse: o que teme a Deus não cairá na sua armadilha, mas ele caiu e se perverteu. Então, meus irmãos,
o que é algo mais amargo do que a morte. É você ler lá no Apocalipse 20, no último versículo, que diz: e os que não foram achados no livro da vida foram lançados ali no eterno castigo. Deus que abençoe a tua vida. Eu espero a tua próxima pergunta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.